boa tarde, bom dia, boa noite! Olha, nós outra vez. Isso aí. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Bom, muito bom. Quem não ouviu a parte 1 é o quê? Trouxa, né, velho? Trouxa. Devia ter ouvido a parte 1. Hoje estamos continuando com o nosso amado, querido doutor Juliano Roba. Mas, antes de voltar ao nosso papo maravilhoso, eu não posso pedir ao Camarão de divulgar uma coisa que é extremamente importante. @Beyond the Cave PDC, por favor, siga-nos. Aonde é que tá isso aí? Instagram, de cara, estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos em todos os lugares. Melhores lojas do ramo. @Beyond the Cave PDC no Instagram, Exatamente. Beyond the Cave PDC nos demais. Exato. Lembra que eu falei da questão do Spotify, que é importante? Sim, sim, sim. Avaliar a gente lá. Então quem ouve pelo Spotify, avalia, que é importante, quem gosta aí. E tem o Apple Store também, né? A gente fala só do Spotify, mas também tá no Apple Store também. A galera que pode procurar lá, que aparece também, né? Apple Podcast. Apple Podcast. Podcast também. São todas as plataformas de áudio, né? Nós estamos lá. Sim. E no YouTube, pessoal. Então sigam a gente, que é muito importante, né? Avaliar o nosso trabalho aí é pra gente fundamental. E nos coloca numa posição melhor para quem nos está procurando aí, perdido na internet. Isso aí, a gente corta na carne. E além disso, tem mais o... Apoia-se, né, cara? Se você quer ajudar os coleguinhas a sair da caverna, né? A ajudar o nosso trabalho a chegar a mais pessoas, né? Quanto custa? Cara, meu... Vintão, né, cara? Deu a louca Deu a louca no Tio Magal. Ele saiu distribuindo camisetas e ingressos e tal. A gente já falou pra ele parar com isso, né? Então mostra as camisetas, ele saiu imprimindo camiseta. Mostra as camisetas pra galera aí, porque tem mais 5, hein? Aí ele começou a mudar o tecido, ele começou, agora vai ter uma nova edição, agora Linho, vai ter... é linho. Tem linho, mas tem linho. tactel também. Se você quiser correr... Vai ter um tie-dye. Vai ter um tie-dye também, tem tudo. Então é o seguinte, quem Gola romana. tem o que você apoiar a quiser. gente aí no apoia.se/Beyond por R$20 por mês. Os próximos 5 ainda ganham a camiseta. Além disso, fazem perguntas para o convidado, que vamos fazer uma pergunta hoje, inclusive. Participa do nosso grupo do Discord e assiste o link ao vivo aí. Então tem o pessoal que tá ao vivo assistindo a gente. Muito obrigado. Pessoal, muito importante. Então, quem puder, tamo junto. Por favor. Doutor Juliano Roba, Dino, meu querido, boa noite novamente. Boa Continuamos noite, com a Magal. mesma roupa uma semana depois. Exato. E aí? Caio, Marca, Antônio Camaras. Aí a galera foi fazer xixi e voltou uma semana depois, a gente estava aqui. Excelente. Exatamente. Jogar lá, por favor. Cara, antes da gente começar um assunto novo, queria que, pra gente... Não digo envelopar, porque a gente falou bastante no passado, mas você trouxe algumas coisas interessantes. Queria que você colocasse para o pessoal, porque A realmente... gente falou muito de envelhecimento, vida boa nesse primeiro episódio, né, cara? E acho que boa parte do que a gente falou, né? É uma grata surpresa que quando o Juliano trouxe para nós aqui esses aforismas e a gente fez questão de falar, mano, é isso aí, cara, mostra para nós aí. Agora, falar de não. Bora lá. Então eu vou contar agora, falar aqui, entre aspas, são aforismos dos principais filósofos que são citados no BTC. Então, começando por Solon. Envelhecer é trocar os prazeres por sabedoria. Quanto que viveu esse brother aí? 69 anos. Quando que era Solon, camarada? Você lembra? Solon é Ele no é início do mítico. no final do 6º século, do 6º pro 5º século. 70 para aquela época, tá bom, né? Tá bom, tá bom. Vamos aí, 2.500 anos. Irado. Isso aí. Quem mais? Heráclito faleceu aos 70 anos. Com 70 anos. Com 70 anos. Com 70 anos. Tudo flui, nada é permanente, exceto a mudança. Sim. Assim é a vida. É bem estoico isso também, né? A vida é mudança, né? Você- Tudo você- muda, né? Sabe que esse negócio de mudança é um tema treta. Puta merda, né? Tem um tema treta aí. Você conhece a história do barco de Teseu?
Sim. Manja a história do barco de Teseu, não? A volta, você tá falando? Não. O paradoxo. O paradoxo. Conhece o paradoxo? Fala sobre mudança. Vou ser breve, porque a história é longa. Bom, Teseu mata o Minotauro, volta para a cidade dele, recebido, vira herói e tal, ele morre. Só que o barco que ele voltou era um barco Chans, Pans, o pai dele morre por causa do vela do barco, enfim. O barco dele era famosão, os caras resolveram manter o barco dele. Manter o barco dele, coisa linda, maravilhosa. 30 anos depois, as velas corridas por traça, troca as velas. 60 anos depois, as madeiras meio podres, troca as velas. De forma que 150 anos depois, todas as peças do barco foram trocadas. E aí o paradoxo segue a pergunta, esse ainda é o barco de Teseu? Bom, é o barco de Teseu, mas não é mais o barco de Teseu. Então tem um paradoxo da forma e do conteúdo. Então, pra você mudar alguma coisa tem que continuar e outra coisa não pode continuar. E, sem querer delongar muito, mas Genial. Sócrates, 71 anos, abreviados. Esse a gente não gosta. Abreviados, né? 71 anos porque se matou, né? Mandaram ele se matar. Não é que ele se matou. Ele foi se matar. Foi o primeiro caso de se matar. Foi se matado. Foi suicidado. Exato. Foi suicidado, é bom também. Exato. E foi digno, né? Ele não temeu esse momento. Por causa da verdade, né? Ele não Daimon. temeu. Olha, então ele não temeu. A regra era o seguinte. Tinha uma regra que falava que quando você ficava doente e melhorava, você sacrificava um galo a Esculápio. Então, quando você melhorava. Quando ele tinha sido condenado à morte, ele vira para um fulano de tal, um dos seguidores lá, o fulano, Timoteus, lembre-se que temos que sacrificar um galo a Esculápio. No sentido, eu não sabia o que ele quis dizer. Eu não sei se eu ao morrer estou melhorando ou não, mas eu posso pensar que estou melhorando. Então, é um tom bem desafiador até a morte, né? E quando ele está chegando no julgamento, né? Ele fala no julgamento de Sócrates, né? Ele fala que uma das coisas que passou ele a pensar no que era a morte, ou se existia vida após a morte, é que tudo na vida dele, essa vida examinada que você falou lá no primeiro bloco, profundamente socrática, né? Isso quem inventou, né? Foi ele, né? Então ver valor na vida examinada, quem inventou foi Sócrates, e ele falava que porque ele seguiu o daimon dele, né? A gente pode interpretar isso como coração, como intuição, como revelação, enfim. Mas ele falou que o que motivou ele, e fazendo o link com o barco de Teseu, Sócrates, depois de ser condenado, ele não morreu logo, né? Ele foi condenado pelo júri a tomar cicuta e ele decorreu um tempo, e esse tempo, enquanto ele aguardava a execução da sua condena, 3 meses. 3 meses. Boa. A execução, foi escrita a apologia de Sócrates trata desse período. E por que ele não foi julgado? Porque o barco de Teseu não estava lá. Ele tinha saído para fazer a oferenda e voltar demorava 3 meses para ele morrer, ou para executar a pena. O barco tinha que estar no seu devido porto lá. Por que eu estava falando isso? Eu esqueci, cara. Esqueci completamente. Tinha alguma coisa. Você estava falando dessa atitude de Sócrates no final da vida. E ele fala, sim, lembrei. E ele falou que quando ele entrou para ser julgado, ele falou o seguinte: o meu daimon, que eu sempre segui para ter uma vida boa, não falou que eu não deveria entrar aqui. Logo, deve acontecer algum problema, deve estar rolando alguma coisa que não deve ser tão ruim a morte. Né? Isso aí. Quem mais, irmão? Que você botou para nós aí? Quem mais? E o que o Sócrates disse sobre envelhecimento? Que para os prudentes e bem preparados, a velhice não constitui peso algum. Prudentes, né? Sim. Platão faleceu aos 80. Ele discute, sem querer te falar, Sócrates dá até um twist, porque ele discute na apologia, se não me engano, que não é apologia, mas que a perda da libido na alta idade até livra ele de ser preso à beleza das mulheres, ou até isso ele tinha visto o lado positivo, ou seja, menos libido, ele estava pensando melhor, menos, né, enfim. Platão disse que a velhice traz paz e libertação. Epicuro, a vida prazerosa não é o prazer como meio, não é o prazer recreativo, e nada é suficiente para o homem cujo suficiente é muito pouco. Sêneca, falecido aos 85. O envelhecimento é natural, então ele é bom. Ele não significa decadência. Não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos. O homem sofre antes do necessário. O homem que sofre antes do necessário sofre mais que o necessário. Sofre 2 vezes. 2 vezes.
Homero, falecido jovem, poeta Homero, 30 anos. Envelhecer é tornar-se sábio. E Epiteto, o erro dos velhos é julgar o hoje com os critérios do ontem. Só pra colocar aí. Isso é genial. Não, né? Epítetos pra mim é uma maior. Era um escravo lá, já contou várias vezes aqui sobre Epítetos. Quantos anos tinha Epítetos quando morreu? Ixi, rapaz. Fala aí pra nós. Eu lembro que ele torcia pro Botafogo. Agora, quantos anos? Ou pro Santos, era Botafogo. Olaria. Olaria. Juventus, não. 96, mas há uma discórdia que pode ser no 86. Mas se não foi 86, foi 96. 96. Tá mal, bem, bichinho tá mal. Noventinha de média, nada mal, né, velho? Cara, genial. Para finalizar, Cícero, que Opa, fez uma obra chamada Saber Envelhecer. Então Cícero ele se dedicou bastante a falar do envelhecimento. Outra vida abreviada, vou dizer. Falecido aos 60. Foi suicidado também. Outro caso de suicídio estimulado. Tinha uma epidemia de suicidado naquela época, bicho. Não sei o que aconteceu. Também não sei. De ser suicidado. Acontecia as pessoas de serem suicidadas, né? Exato, foi suicidado. Aos 60. E o Cícero disse o seguinte, que toda idade tem as suas virtudes. Há de se envelhecer sem azedar, que é aquele velho paralelo, né, que ele traça com o vinho, né? Que os homens são como os vinhos. Alguns azedam, outros não. Não, sim, sem dúvida. É isso aí. E ele também diz o seguinte, que não é a força física ou a presteza ou a rapidez do corpo que geram as grandes coisas grandiosas, e sim a sabedoria, a experiência e o discernimento. Perfeito. Para um grande orador, né? Que ele era. Acho que um dos maiores oradores romanos aí. Dos romanos, acho que vai ficar lá. Tá no panteão, né, cara? Plutarco coloca ele e Demóstenes como vidas paralelas, né? Eu acho que tá num paralelo bem interessante. Ou seja, só acho que só pessoas que realmente deixaram. Mas, galera, não é legal ser jovem e você ser jovem. E aí a gente tá aqui. Só de fazer as piadas já entrega a idade. Jovem. Cara, mas aí, assim, eu sou. Meu pai é um Zé Ruela, eu sou malandrão, e porque agora eu sei usar as mídias do multiverso. Você usa os pronomes. E os Paranauê. Os pronomes. E os pronomes. Hein, Reginho? Cara, eu prefiro olhar para o que meu pai, ouvir pelo menos o que meu pai fala, cara. Eu vou dar 40 vezes mais atenção do que quando eu ouço. Então, eu acho que a experiência, a sabedoria tá nisso também. Não e sei, tá cara. ecoando faz 3.000 anos aí, pelo que o Dino falou, né, cara? E tá demonstrado, né? São pessoas que viveram muito tempo pra isso. Essa frase que você falou, né? Referindo ao seu pai, ela vai muito de encontro a uma palavra de Buda. E eu trouxe três frases dos filósofos orientais sobre envelhecimento. E o Lao Tse, ele diz o seguinte, que a velhice é um momento supremo de alcance espiritual máximo. Aos 60 anos, o ser humano atinge o momento de se libertar do seu corpo e, através do êxtase, tornar-se um santo. E quem está dizendo é que o envelhecimento é uma experiência transcendental. E Confúcio diz o seguinte, aos 60 anos, o ser humano já compreende sem necessidade de refletir. E aos 70 anos, de seguir os desejos do seu coração sem transgredir regra nenhuma. Você me lembrou de uma frase? Sabedoria demais. Você me lembrou de uma frase de Sêneca? Amém, né, cara? Se isso acontecer. Sabe, só problematizando, você falou coisas fantásticas. Tem uma frase de Sêneca que fala o seguinte, que é o contraponto disso tudo. Ele fala, é muito triste ver que a única coisa que atesta a idade de um homem ser seus cabelos brancos. Tem aquele que fica obsoleto sem ficar sábio. Ele está fazendo essa crítica. Eu acho uma crítica muito interessante desse saber envelhecer bem, porque todos os exemplos que você falou, muito sábios, são saber envelhecer bem. E quanto demanda da sua vida você realmente saber viver a vida para poder chegar lá bem, né? Demanda uma baixa preferência temporal. Passa por... Mas não pode ser só isso, né? Passa por ter uma profissão e fazer essa profissão, exercer direitinho, né? O tempo todo. Com certeza. Mas sabe o que eu acho que passa por mais do que isso, além de você ter uma profissão e exercer certinho de uma forma digna, honrada, passa por você ser empreendedor. Passa por você
criar coisas. Mas meu ponto é exatamente esse, né, cara? Assim, há pouco tempo atrás, por exemplo, né, vamos falar da nossa área aqui, a expectativa média de trabalho, na verdade, acho que esse é dado recente do CFM. A expectativa média de trabalho da geração dos médicos é 40 anos. Né? Então vamos lá. Você se forma com, vamos pensar, 30 anos, né? Para você terminar a sua especialização, trintinha, né? Tá bom. Né? Mais 40, você vai trabalhar até os 70. Né? Uhum. Este saber envelhecer passa por você trabalhar certinho até os 70, passa por você adquirir as condições necessárias para fazer outras coisas até o mais rápido possível. Isso é uma coisa que não se pensava entre médicos há, sei lá, 20 anos atrás. Né? E isso é uma realidade hoje para todos os médicos. Uma né? mudança, assim. Isso é um pouco que o Dino fez e meio que anteviu isso aí já logo no começo da formação. Durante a especialidade, ele estava dando os seus pulos e fazendo as tuas coisas. Não é isso, Dino? Como é que você vê essa dicotomia, esse problema? Como é que você acha, cara? Teve um jeito que você... Não sei se é isso, mas... MBA em gestão. Né? Você tem seu próprio empreendimento, tem um residencial... Terça da Serra. Cara, isso é uma coisa que não é... Você não faz isso... Não é todo mundo que sai fazendo isso, certo? O empreendedorismo para você é uma forma de saída da caverna e de talvez conseguir atingir essa melhor condição e conseguir viver melhor e aproveitar esse viver bem que a gente está falando desde da primeira parte. Sem dúvida. Acredito muito ainda no médico como profissional liberal. Não é algo do dia para noite, cara, né? Não é algo que você vira e fala, amanhã eu vou fazer isso, né? A partir de amanhã vai ser assado. Cara, não é, né? Porque eu acredito agora, né? Vai dar certo, né? Vamos mentalizar que vai dar tudo certo. Sim, diria para você que é algo que foi evoluindo ao longo de uma década. Fiz o MBA em 2012. Tem 10 anos. Sim, por que você foi fazer o MBA? Honestamente, foi assim. Tá lá além do jornal, né? Valor Econômico, Estadão, qualquer jornal. Na época que se lia jornal. Na época que se lia jornal, em 2010. E aí você tá lá, você vê, né? Longínquo 2010. Seção finanças, política, meio ambiente, adquirindo, né, conhecimento ou se atualizando. E aí você chega lá no caderno saúde. Chega no caderno de saúde, lia um monte de coisa assim e fala, mas isso não é bem assim. Não é o que tá rolando. E algumas coisas isso não é nada assim. Isso não é saúde, né? Tem algumas coisas que não batem, né? E eu falei, caramba, se eu não fosse da área, que eu fosse engenheiro, e aí tô lendo ali no caderno de saúde, ciências e saúde, eu ia me atualizar ali de algo que não é real. Aí do mesmo jeito que quando eu estava lá lendo cara, ciência, tecnologia, saúde, eu falava, pô, isso não é bem assim. Aí quando eu me questionei, falei, pô, isso é aquilo que eu sou um ignorante, absurdo, né? Macroeconomia, microeconomia, tinha zero conhecimento, buscava esses conhecimentos através do quê? Cara, de ler um jornal. Tô bebendo na fonte errada, né? Você percebeu que ali não era o caminho. Essa fonte é errada, porque, assim, do pouco que eu conheço, quando eu leio deste assunto, assim, não bate. Tá muito enviesado o que eu tô lendo, né? Dá para tecer muitas críticas ao setor saúde. Não dá para comprar aquilo como verdade. E, por tabela, eu estava comprando como verdade muito do que eu li ali a respeito de outros temas, principalmente indo para a área de finanças e economia. Eu falei, acho que a maneira melhor de eu parar aqui, né, nesse momento é fazer algo de fato estudar, de ser algo ali, um lato sensu, que é algo que tinha vontade de ir para essa área, de não para trabalhar, mas de sair um pouquinho da caverna nesse sentido, né? De sair do conhecimento puramente técnico, científico e daquilo que a gente veio desenvolvendo. Do hard skill que a gente aprendeu na faculdade. Do hard skill de uma década, entre você entrar ali na primeira aula de anatomia, tá ali como recebeu especialista, né? Já falou, olha, me formei, já fiz X anos da especialidade de A, B e C e estou agora por minha conta, né? Clinicando. Então, aí fiz o MBA em Gestão e Economia da Saúde justamente para buscar diminuir essa ignorância no sentido, né? A saúde é um setor econômico. Existe filantropia, existe saúde pública, mas, ao mesmo tempo, a saúde é uma atividade econômica. Os profissionais da saúde desempenham uma atividade econômica, né?
como que isso hoje está sendo contemplado pelos outros players. E foi justamente bom porque, né, no MBA eu estudei com advogados, engenheiros, né, outros profissionais além do médico. Vou fazer um parênteses, eu acho muito interessante o que você falou. Aliás, eu te encontrei na Fiesp, você vai lembrar, recentemente eu te encontrei na Fiesp. Estava eu lá numa palestra na Fiesp, no Encontro Dino, que era uma palestra tipo quarta-feira, 8 da manhã. E aí é muito legal você encontrar um amigão seu e colega de faculdade, contemporâneo de faculdade, que você olha pro outro e fala, legal, o que você está fazendo aqui quarta-feira, às 8 da manhã? E o outro pensa e fala assim, belíssima pergunta, eu ia te fazer a mesma pergunta agora. E fica todo mundo nesse negócio, o que está acontecendo aqui? E eu achei interessante, pegando esse gancho, é que você falou acertadamente, lógico, e a nomenclatura não é muito rebuscada no sentido de falar de players, é porque quando você começa a jogar o jogo, entender o jogo, se é um jogo, são jogadores, são players. E quando você faz um curso nesse sentido, um MBA, a gente pode dar vários nomes, né? Tem vários nomes para ele, mas te força a pensar para além do médico. Eu acho isso curioso, porque você já não se vê como o médico da equação. De certa forma, o que o Dino acabou de falar para mim, que me confirma, cria um problema, no sentido que se o médico for só um médico, ele é uma peça, ele não é um player. Eu acho isso muito curioso, você falou. No sentido, você precisa fazer um curso, conhecer advogados, conhecer engenheiro, para começar a se ver fora de um problema que você se via como intrinsecamente dentro daquilo. Para poder endossar o que ele falou de acreditar o médico como um profissional liberal. Precisa disso que você está falando. É isso. Então, você vai precisar de tudo isso, mas você tem que conseguir ver de fora. E para ver de fora, você tem que conversar com as pessoas, usar outro linguajar, descrever um evento igual você descreveu no passado com outras palavras. Faz sentido isso, Dino? Você tem que aprender um outro idioma. Você aprende um outro idioma, você aprende um outro universo. Necessariamente tem que fazer um MBA? Diria que não. Se o cara tiver... Um moleque que tá ouvindo... Mas foi a minha saída. Você pode fazer um ano sabático. Você pode fazer um ano sabático, se assim for o seu bel prazer. Existem as pessoas que foram para o caminho Santiago de Compostela e voltam mudadas. Oh, do your thing. Aquele moleque que tá saindo, aquele cara médico recém-formado que tá saindo ali, às vezes ele tem dúvida, escolhe especialidade X, Y, tudo. Mas tem muita gente que vem me perguntar, acho que deve ser para vocês também, se vale a pena fazer um curso desse de gestão para você conseguir entender o que você estava buscando. A minha pergunta é, vale a pena? Você conseguiu entender o que você estava buscando? Ou o que você falaria para a galera que está aqui ouvindo e está nessa dúvida, tanto do lado bom, pró, quanto do lado contra? Bela pergunta. Durante, né, a opção por fazer um MBA e nos 4 anos anteriores, em paralelo a clinicar, né, a ter um consultório, a trabalhar com home care, justamente saindo do modelo hospitalocêntrico, né? Então, nossa formação é uma formação super hospitalocêntrica. Para você se especializar, você vai se especializar também no ambiente hospitalocêntrico. Tecnologia hard também, dura. Invasividade. Complexidade. Então, esse ambiente, ele é uma face do cubo. Ele não é o cubo inteiro. Boa. Excelente. É uma face muito legal, mas ela não representa o todo, né? E a formação, não só a formação que a gente teve, mas, assim, é algo curricular que extrapola qualquer instituição. Não é instituição A, B ou C. Isso não é só a graduação, não são só os 4 anos, né, de uma formação mais específica. Os primeiros 4 anos, né, de uma formação, né, de um conteúdo teórico, né, mais robusto, né, em detrimento à prática, que depois tem os 2 anos de internato, que depois você vai fazer, né, a especialização em serviço, a residência. Mesmo assim, a gente não vê como é a vida fora. A não ser que você opte por uma especialidade e queira estar com um vínculo que seja hospitalocêntrico. Claro, aí você vai estar desempenhando aquilo que você viu desde o primeiro dia, primeira aula de anatomia, até o último dia de internato no 6º ano, e que vai contemplar ali seus X anos também de residência. Um modelo mais hospitalocêntrico. Sem querer te interpelar,
mas eu achei legal o que você falou. Tem um aprendizado que é voltado, estamos chamando de hospitalocêntrico, mas eu poderia dizer que é a técnica, tecne, aquilo que te ensinaram. Então você entra na faculdade com uma cabeça vazia, no sentido medicina. Uma folha em branco. Uma folha em branco, muito obrigado, melhor metáfora. E vão se escrevendo naquelas folhas uma linda história de amor, um romance, um drama, uma história. E você pode trabalhar com aquilo, ou seja, isso é quem eu sou. E aí tem um outro lado, os outros lados do cubo, e você usou um objeto tridimensional para falar isso, as outras faces de um cubo vão falar de outras esferas. O que é curioso, e talvez se alinhe com o que a gente sempre fala aqui, é que uma dessas esferas, talvez mais de uma, mas contempla o que se chamava no passado de virtude. No sentido que eu preciso ter algo para além da técnica. Quais são as minhas virtudes? Eu sou paciente, eu sou corajoso, tenho temperança. Preciso de virtudes para poder jogar a vida, porque mesmo para você empreender, e eu estou pegando um casuísmo aqui, mudar de carreira seria outro, mesmo sem empreender, você vai ter que trabalhar com equipe, lidar com pessoas, passar por adversidades, ousar, ser audaz, galhardo em alguns momentos. Ninguém vai te ensinar isso na faculdade. Aliás, a faculdade não é para ensinar isso. Isso é a vida. E eu achei curioso porque você estava fazendo essa dicotomia de aprendizado de vida e aprendizado da técnica. É bem por aí que você estava falando? Exatamente. E de novo, e o que é mais legal, né? Eu estava ouvindo vocês conversarem aqui, eu estava pensando nisso, me correu agora. Para fora da caverna da especialidade, né, da geriatria, você teve a oportunidade de trabalhar com dois polos muito diferentes. E aí pegando um moleque aí de 30 anos, né? Porque para nós é moleque, né? Exato. E aí falou que cara Calor. tá saindo, terminando a especialidade e tal. Você trabalhou numa grande indústria alimentícia como médico e tudo mais. Então você viveu esse corporate, né? Como médico dentro do corporate, né? E você é um empreendedor, você tem o seu business hoje, né? Então assim, dá para comparar uma coisa com outra? Você conseguiria dizer assim, tipo, tem um paralelo? Tem algum paralelo assim? Porque cara, eu imagino que para fora tudo fora extra medicina. São saltos quânticos. Sabe salto quântico? Quando o elétron vai para um outro orbital, é nisso? Estava no outro orbital. E eu acho legal porque você pode falar do cenário corporativo, o Caio César bem falou, e do cenário que o corpo é seu, é você. O risco é seu, o corpo é seu. Antes o corpo era de muita gente, depois passa a ser de uma pessoa só. Qual foi pior? Foi mais difícil sair da medicina para o corporativo ou da medicina pro tomador de risco, pro empreendedor? O tomador de risco, sem dúvida. Sem dúvida. Por quê? Porque a pica é só sua, né? Só no seu ramo. É isso que eu quero ouvir, Porque eu tenho na reta em todas as esferas. Porque você é o tomador de risco. Para tudo. E é por isso que Assim, você tem que ser recompensado, né? Tem que valer a Se eu pena. assino 15 carteiras de trabalho, eu sou Isso aí. responsável por 15 famílias. Perfeito. Eu tenho que honrar o meu compromisso com aquelas 15 famílias. Todo mês. Se são 50, eu tenho que honrar meu compromisso com 50. É um grau de preocupação a mais, né? Talvez seja isso, né? Para além do corporate, que ali você está defendendo o business, né? Você também está defendendo o business no privado. Só o corporate que dá café. Esse corporate dá o café, dá o tá fantasiado de LGBT, dá o negócio, a festa do final do ano, tá de arco-íris, bônus, né? premiação, reconhecimento, funcionário do mês. É bônus. É bônus. O que é legal do mundo corporativo, que é uma aventura razoavelmente nova para o médico brasileiro, Sim. convenhamos, não existia médicos de corporação, raros eram aqueles, né? A maioria era médico assistencial. Então quando você trabalha dentro da corporação, você vê as benesses, não é ruim não, viu? Não é nada ruim. Não é ruim, não é ruim. É porque via de regras hoje, o médico que trabalha só no assistencial, ele não tem sido bem recompensado de uma forma geral, comparado a outras gerações. Com certeza não. Com certeza não. Não é à toa que toda geração está buscando sair da Está caverna. buscando dessa sair da forma. caverna. Olha os moleques hoje em dia Exatamente. com startup. Excelente ponto. Todo mundo está buscando isso, porque todo mundo Excelente. sabe que se for ficar simplesmente na assistência, cara, óbvio que você vai ter uns 5%
10%, vamos ser generosos aqui, que vão se dar muito bem, tudo. Sem dúvida. Mas, cara, a gente tem um grande corpo, uma massa do meio ali. A classe média da medicina. A classe média da medicina ali, meu amigo. Cara, se ficar nessa, vai continuar nessa e vai voltar a cavar pra dentro da caverna, que nem a gente sempre falou. Acho que desde o episódio 1 que a gente começou falando isso. Sim. No episódio 1 Esse era um dos propósitos, né? E sabe por que eu tô... Qual que é o meu negócio aqui, cara? Eu quero entender. Você fez o residencial lá. Terceira da Serra. Você tem... eu quero tentar entender qual que foi o teu negócio. Por quê? Onde que você viu a brecha? O que você queria explorar? O que esse cara que eu perguntei se vale a pena fazer o MBA? O que você faz melhor que os outros? O que esse cara tem que olhar pra poder virar e falar, meu, isso é legal. Vou usar. Esse cara tá fazendo isso porque ele teve uma ideia desse lado. Eu já entendi que ela é sair do centro hospitalar. Você deixou muito claro na resposta que você deu. Mas por quê? Por onde e como? Você não precisa falar tudo de uma vez, mas mais ou menos essa ideia, assim. Cronologicamente, começa com uma experiência pessoal, né, que minha avó materna teve Alzheimer, justamente enquanto a gente estava na faculdade. Tá. Então, o diagnóstico veio um pouco antes. O falecimento dela foi em 2004, justamente quando a gente estava no 6º ano da faculdade. E Bela intermédio, por sinal. Depois a gente vai contar uma história dessa. Só quero botar esse detalhe. Tá bom, Caião, você lembra nós pra contar uma história dessa intermédia aí? Senhora, cara. 2004. Eu não me lembro, se eu não me lembro, né? Esse é a turma dele que falava. Eu não consegui segurar porque eu era DM da bateria. E eu conheci esses malucos. Eu não me lembro. Eu conheci todos esses malucos aí. a dor de familiar, né? Então, acho que cronologicamente a primeira experiência foi a dor de familiar, porque diante de um quadro demencial, de um declínio cognitivo que vai cursar com perda da independência, perda da autonomia, necessidade de reabilitação, necessidade de adaptação, necessidade de vivenciar um declínio que é inexorável e progressivo. Algo que muitos pacientes do consultório me perguntam, que tem a ver com isso, é o seguinte: mas quem que procura para ir para o residencial? A pessoa tá bem? Claro que não, quem tá bem tá em casa. Sim. Puta, cara, que resposta honesta, né, velho? Quem tá bem tá em casa. É meio que vivenciar o estoicismo da doença, né, cara? O epicurismo, assim, você tem que passar por isso, é melhor passar de uma forma melhor, é isso que eu tô querendo dizer. É isso, porque você pode... Cara, mas é um público, é um nicho, né, cara? Difícil, né, cara? Sim. Eu tava pensando agora, Tino falou com muita razão, quem tá bem tá em casa. E aí tem a ideia que se você não tá bem, se você estiver num resort, pelo menos dê uma apaziguada. Em que sentido que eu tô querendo dizer? O que você quer num resort? Eu quero ter umas atividades, quero poder ver uma vida legal e interagir com outras pessoas. Faz sentido isso pensar em residencial, né? Resgatar dignidade e qualidade de vida. Então, o que acontece? Por mais bem intencionada que seja uma filha, por mais presente que seja um filho, ele não tem a capacidade de suprir todas as necessidades de um idoso com perda de autonomia e de independência por uma síndrome demencial. Até com um senso de comunidade, né? Que eu imagino que deve existir, que o idoso vai progressivamente perdendo, né? Hoje as famílias são atomizadas, né? E de repente o cara se vê lá com os seus 70 e alto, sozinho na vida, porque cada um tem na sua vida, seus filhos, e o cara tá sozinho ali. E muitas vezes você ir para um ambiente desse restitui algum tipo de experiência de convivência que o cara muitas vezes já não tinha e é uma grata surpresa. Eu imagino que aconteça dessa forma. Muito, e isso é muito, muito gratificante de ver o segmento da família nesse resgate de dignidade e qualidade de vida. Então, logo quando a gente inaugurou, a gente teve uma idosa, nonagenária, tinha 93 anos, com um diagnóstico de câncer de estômago inoperável. Então, a gente já sabia o que ia acontecer com ela, a família também já sabia, e ela ficou conosco durante 4 meses. Ela veio da casa, né, de um familiar. A casa tinha uma rotina, o familiar trabalhava o dia inteiro. Normal. Vida normal. E ela ficava com uma pessoa diurna, uma pessoa noturna, uma pessoa diurna, uma pessoa noturna. Podia-se dizer que era uma privilegiada, porque tinha um cuidador 24 horas, né? Sem dúvida. Na realidade Brasil, né? Exatamente. Certeza. Ia lá uma visita de enfermagem do home care, tinha sessão de fisioterapia pelo home care, mas o declínio
físico estava muito evidente, a família achou melhor institucionalizar. Ela viveu conosco 4 meses, mas nesses 4 meses ela teve uma melhora da performance dela, porque ela estava aos cuidados de uma equipe multiprofissional, isso é chave. Chave, do jeito que não tem uma filha que seja muito dedicada, um filho super atencioso que dê conta do idoso, não existe um profissional que dê conta de cuidar de toda a complexidade do idoso dependente, por perda, né, de sua independência e também ou de sua autonomia. Ela, por exemplo, começou a jogar dominó. Isso que eu ia perguntar, como que você mede essa eu ia perguntar isso, como que você mede essa melhora de performance? São escalas super objetivas de desempenho físico. Então, você tem a escala de Bartel, você tem o PPS, o Karnofsky, por exemplo, que foi feito idealmente para oncologia. Mas, enfim, você consegue ver se está estável, qual é o grau de morbidez. Né? Exatamente. E pessoas que chegam após um período grande de senilidade. Então, é importante separar que isso não é em decorrência da idade. Fazer 90 anos, fazer 93, 94 anos não deixa ninguém assim. Né? O processo normal de senescência é aquele processo que quem tem 94 anos está em casa, comendo, conversando com a gente. Vários pacientes octogenários vão para o consultório e o que eles fizeram no dia anterior? Ah, fui no clube jogar tênis. Tipo Cocum. Vocês lembram Cocum? O filme Cocum? Cocum. Senescência. Toda 80. E parecia um sonho, né? Era um sonho do pessoal poder voltar a viver a vida. E isso todo tempo é tempo. Isso é senescência, porque é o envelhecimento. Que é o que você falou no começo do episódio, né? É muito dessa filosofia que você falou no começo do episódio, né? É esse entendimento profundo desse processo de senescência, né? Que é o oposto da senilidade. Sim. Então, assim, o envelhecimento não é senilidade. O envelhecimento não tem nada a ver com estar senil. O envelhecimento é senescência. Você pode ter um idoso de 90 anos, que está morando na casa dele, que ele é autossuficiente, ele goza ainda de plena autonomia, goza de independência, ele não é senil. Ele é nonagenário. Perfeito. É um senescente, não é senil. Justamente quem é o público cujo problema, cuja dor eu tenho que resolver dele, da família? É o senil. É aquele que, infelizmente, teve um envelhecimento não bem sucedido. O idoso que está tendo envelhecimento bem sucedido, eu vejo ele em regime ambulatorial. Ele não precisa de uma supervisão de uma equipe, né? Ele não precisa de um segmento médico ali semanal, né? Ele não precisa de suporte de enfermagem diário. Ótimo que você já está até respondendo a pergunta do nosso apoiador, do Caico Pérez. Opa! Que ele pergunta exatamente isso. Quando que alguém tem que... Como você consegue perceber quando esse idoso está chegando a esse ponto, ele precisar de um tipo de uma assistência de internação ou de... E isso é tipo que nem parar de fumar? Você tem que partir da decisão do paciente ou tem um momento em que tem um consenso em que... Essa é a pergunta. Quando que a família consegue perceber que... Já fazendo a pergunta do apoiador aí. Obrigado, Caico. Caicão é nóis, já sentou aqui, esteve entre nós. Assim, tem algumas red flags, né, que vão sinalizar uma situação em que manter esse idoso em domicílio é risco para ele. Né? Então, assim, quem vai ser o maior prejudicado? Ele. Então, se ele tem um grau de dependência, que ele já precisa de uma equipe em casa para tomar conta dele, e por N razões, ou a família não consegue bancar ou ter essa equipe em casa, porque é claro que eu ter um idoso morando na casa dele, né, que ele vai ter o custo da moradia, de alimentação, de impostos, de conta, e ainda assim manter uma equipe lá para assisti-lo, se você o leva a um residencial sênior, esse custo fixo de ter um local, uma equipe, alimentação, tudo isso está diluído por dezenas de pessoas. Tem uma questão econômica também. Então é uma questão econômica. Respondendo a pergunta do Magal, né? É legal, né, isso, né? Porque existe a questão econômica. Passa claro, por um cálculo econômico, né? Existe uma questão econômica, por quê? Porque o recurso de dinheiro é finito. Escasso, né? A economia estuda isso, a escassez, né? Então o idoso tem quantos? Ele tem 80 anos. Qual o patrimônio dele? Quanto tempo ele vai viver? O patrimônio dele, a família conhece. A gente sabe que é finito. É tanto. Mas quanto ele vai viver? Não sabemos. Ele pode viver mais 4, ele pode viver mais 10, ele pode viver mais 15.
Então, olhando nesse ponto, economicamente é muito mais viável ele estar num residencial, porque vai custar menos do que levar tudo à casa dele. Além de ter mais cuidado e uma equipe E aí seria o multidisciplinar. desfecho. Então, assim, o desfecho é melhor. O desfecho é melhor por quê? Porque ele vai estar num local que é especializado no cuidado que ele precisa. Parecia pra a história quê? do Jorginho Guinle. Ele tava falando Pode a história do crer. Jorginho Guinle. Não é Jorginho Guinle, não. Jorginho Guinle, família quatrocentona, petroleira, enfim. Qual que era o... Então, já tem duas histórias. Chegaram pra ele e falaram assim, pô, Jorginho, você não tem... Porra, você gastou tudo, uma fortuna, família. Antes de morrer, ele falou assim, eu errei. Mas eu não errei no gasto. Calculei. Eu errei que eu achei que fosse morrer antes. Esse é o primeiro ponto. E aí ele foi onde? Para um residencial. Qual que era o residencial, Jorginho? Copacabana Palace, meu querido. Ou seja, sempre tem jogo. Mesmo para um zilionário falido, playboy, continua tendo jogo, bicho. Os caras deixaram ele lá por uma Deixaram lá, falaram, Jorginho, cara, ele falou, cara, eu tô pagando essa diária faz 30 anos. Você já faz parte Dá um crédito pra nós. Mas as pessoas vêm aqui pra te ver, não é mais pra ver o hotel. Pra mostrar que tem, né? Sempre tem jogo, né? E um outro ponto importante é a família. Por E quê? é só deixando claro, né? Porque você falou lá no começo, né? Isso é muito importante, né? Se o cara tá bem, ele tá na família. Para todas as outras situações, este cálculo econométrico passa a ser viável, né? E aí, respondendo a pergunta do Magal, né? Qual é o nicho? Qual é o business, né? Foi aí que você viu essa oportunidade de estruturar um negócio. Foi isso? É isso? Exato. Então, oferecendo um desfecho melhor, porque você vai estar sendo assistido por uma equipe especializada naquilo que você precisa, resolvendo uma dor da família, porque por mais que você tenha, aquele idoso tenha aquela casa, naquela situação boa, adaptada, cama hospitalar, equipe em casa, alguém tem que gerenciar esse cuidado. Então, não é simplesmente você ter os profissionais. Você fala assim, eu tenho fisioterapeuta 5 vezes por semana, a fono vem 2 vezes por semana, eu tenho cuidador 12 por 36, a enfermeira passa uma visita semanal, intercala com o médico. E um psiquiatra para filha, né? Porque ser Exato. cuidador é um... né? Então, quem gerencia o cuidado? Um familiar. O que esse familiar sofre? O estresse do cuidador, esse familiar fica doente. Ou briga com o resto da família. Ou o resto da família briga com ele. Ou o resto da família briga Enfim. com ele, isso. Ou acusa ele de qualquer Isso. coisa, aí começa o... né? Então, ter um idoso com perda de autonomia, com perda de independência em casa é uma situação, né, cuja evolução vai te levar a uma situação limítrofe. Vai chegar um momento que você não vai conseguir mais, né? E a gente vivenciou isso na nossa família. A gente entendemos ali um lado, né, do balcão de como era estar como familiar e familiar do cuidador, né? Porque normalmente o cônjuge ele vai querer ser o responsável por tudo. E chegou uma hora que a gente viu que o avô estava ficando mais doente Em função disso. em função disso. Então não adianta você dizer, não, olha, tá aqui, eu vou prover tudo aqui em casa, e a casa acaba virando um leito hospitalar, Sim. né? E isso vai trazer adoecimento para quem está lá também, para quem está morando nessa casa. E Deixa de reduzir ser a a dignidade no fim da vida, talvez em última análise, né? Levando essa situação no extremo, né? Talvez você consiga, né, garantir o que a gente falou no primeiro episódio, né? De uma boa morte, talvez, né? Você consiga calcular ou, né? Conseguir atuar em melhorar a boa morte das pessoas, né? Isso é muito louco, né? E é mais fácil paliar, né? Que isso também Sem é dúvida, algo Sem que dúvida, você, sem dúvida. como essa senhora, que foi uma senhora assim, muito marcante, porque apesar de ter ficado conosco pouco tempo, ela melhorou o status performance dela nos 4 meses que ela teve conosco, até que um dia ela faleceu dormindo. Então assim, foi Genial. super digno. E nesses 4 meses, Melhor ela jeito, voltou melhor a se alimentar melhor, ela deixou de, né, com a reconciliação medicamentosa, ela deixou de ficar prostrado o dia inteiro, começou a participar de terapia ocupacional, de reabilitação cognitiva, de mesa de jogos, voltou a jogar dominó. Que
sprint final, né? Foi um sprint Esse é o final, famoso exato. sprint final, né, cara? Antes, antes das últimas 2 semanas, quando de fato ela já estava muito caquética, ela teve uma melhora funcional. E o que a família ficou mais satisfeita é que a viu socializando, né, e ressignificou muita coisa para ela e para a família, até o dia que ela não acordou mais. Quando o corpo tava acabando, ainda o espírito ainda tava ali vivo, né, cara? Isso é muito louco, né? Cara, Aí vai de encontro à boa morte, no sentido de oferecer Sim. dignidade. Entendeu? Oferecer dignidade. E não é que isso não ocorre em casa sim, sem por dúvida. falta de motivação de qualquer familiar. Não é isso. Não é falta de vontade. Não, é falta de conhecimento, é falta de N coisa, é falta de apoio, é falta de uma equipe multidisciplinar. É por isso que no final... E quanto maior a dependência, mais difícil, né? Sim, sem dúvida, cara. E como isso é muito individual, que foi o que o Juliano, o Dino falou desde o começo aqui, que cada um tem a sua história, cada um tem uma necessidade específica, fica muito caro e muito difícil para você conseguir ter todas as necessidades que um idoso no final de vida tem, sendo providas pela sua própria família. E então, não dá para você pôr num algoritmo de uma especialidade também, né? Que foi o que ele falou também. É muito difícil, né? Como é que você vai estipular isso? Como é que você vai prever isso? Porque para oferecer esse cuidado, não só de fim de vida, tá? Porque assim, a maioria do cuidado que a gente faz no residencial não é cuidado de fim de vida. Cuidado. É cuidado, né? É cuidado que de um longevo, né? Um octogenário, um nonagenário, que se encontra com perda da sua independência, da sua autonomia e necessita de cuidados em diferentes graus. Mas este cuidado, ele é muito mais guiado por princípios do que por protocolos. Perfeito. Essa é uma questão. Ótimo. E como é que você negocia isso com a operadora de saúde? Então, Gostei. Não é um Gostei. serviço que hoje ele é bancado pela operadora, ele é bancado pela família. Sem dúvida. Infelizmente, só na partica, né? Na verdade, não. É isso aí. É pela família. isso. Porque e a conta que as famílias fazem é o seguinte: olha, minha mãe mora nessa casa, o custo de manutenção dessa casa é tanto, o IPTU dessa casa é tanto, o condomínio desse apartamento é tanto, eu tenho que ter empregado, eu tenho que ter cozinheiro, eu tenho que ter a faxina. Ou seja, se eu tenho 6 pessoas atendendo minha mãe, eu tenho que prover um ambiente, refeição, água, E a gestão papel desse higiênico, ambiente, cara, a tô falando de gestão, tudo, assim, entendeu? Tudo. óbvio. Fralda E geriátrica. fazer a gestão do cuidado É isso. para que meia dúzia de pessoas cuidem desta pessoa. Então, isso sai caro. Sim. Sim, sem dúvida. E a parte econômica e a parte emocional, tá? Sai caro, a gente tá falando. Sim. Pra tudo, né? Pra tudo, cara. Porque assim, você vai lá trocar seu parente que tá urinado, que tá defecado, que não consegue levantar. Isso tem um custo emocional pra você também. Não que você não dê, óbvio que você vai fazer, mas que isso custa. Então você também, não digo que é uma transferência, não é, porque não dá pra transferir, tem coisa que não se transfere, mas tem uma questão emocional envolvida grande aí também, né? Claro que tem. Nessa história toda aí. Sem dúvida. Até uma colega nossa, que é neta de uma paciente que eu acompanhei durante muitos anos, já numa síndrome demencial e que teve uma sobrevida muito grande, a expressão dela, assim, dizer, olha, estava muito difícil para eu continuar fazendo o curativo das escaras da minha avó. Uhum. Ou seja, enquanto sob cuidado familiar, ela se impôs, né? Ela se julgava responsável por fazer o curativo das escaras da avó. E é tanto uma celeuma moderna, Dino, pegando essa tônica aí que você colocou, que num passado onde de fato os familiares eram o último recurso, né, daqueles pacientes já mais longevos, como você bem falou, não tinha tanto cuidado assim, não tinha tanta necessidade de cuidado, porque hoje você se vê na necessidade de dar antibiótico, dar soro se necessário, da quimioterapia, você vai embora, não tem fim. A medicina evoluiu. Você não tem fim, ela evoluiu nesse sentido. E ela aumentou a demanda de quem está para cuidar. Vai cuidar da escala, vai ver o negócio, colocar o hidrogel, colocar o Dersane, fazer isso, sonda, ver se a dieta está certa, se não entupiu a sonda, da gastrostomia. Tem tanta
tanta coisa para tomar Complexidade, né? conta, exato. Não era como era no Nós passado. temos muito O passado era mais recursos. dicotômico, né? É, Sim ou não vingou, morreu, não vingou morreu. ou não vingou? Vai, É, é. Mas não vai, exato. Achei menos pegado. Nós temos muitos recursos de manutenção Isso. da vida fora de um ambiente hospitalar. Falamos disso com o nosso querido Ari Bolognese. Verdade, verdade, hein, cara. Mas, parênteses aqui. Onde que eu tive essa visão do cuidado em casa? Parti para durante muito tempo cuidar de pacientes em casa, mesmo antes da era da pandemia e fazer o residencial durante a pandemia. Uma das empresas onde eu aprendi muito foi a Home Doctor. Excelente. Eu trabalhei na Ari. Home Doctor. Ari, um brinde. Brinde, Ari. 2009, Ex-aluno, é Saúde, nós, a é gloriosa. Ó, cara, Muito apoiador obrigado. do Minuto Zero, É isso aí, né, D0, velho? obrigado. D0. Viva! A Home Doctor foi uma empresa que eu conheci quando fazia geriatria, que a Home Doctor participou de um simpósio lá na Escola Paulista, falando justamente ali das demandas, né, de como responder às demandas de uma assistência domiciliar. E lá foi uma grande escola, porque lá, de fato, eu entendi o que é assistência domiciliar, o que é atendimento domiciliar, quais modalidades de assistência, o que é o atendimento, o que não é tudo igual, né, os graus de complexidade, o quanto que um time, né, uma equipe multidisciplinar coesa faz a diferença. Foi uma grande escola. Um espelho, né? Foi. E uma coisa legal, acho que no ano de 2009, os R1s de Medicina de Família e Comunidade da faculdade tinham um ciclo em que eles passavam na Home Doctor e acompanhava a gente em assistência domiciliar. Que legal, cara. Então, assim, foi uma experiência breve, porém muito bacana, e foi uma escola, porque eu pude ver ou desempenhar a assistência domiciliar numa empresa de excelência. Alta performance ali, entregando um negócio ali, com uma qualidade. Que tinha assim, nichos diferentes de pacientes, diferentes tipos de assistência, diferentes produtos voltados às operadoras, e funcionando. Não, genial. É. Inclusive já fica a brecha aí, hein? Isso é outro business, hein? Vamos botar isso aí na faculdade aí, ó. Começar a ensinar os outros para poder fazer o negócio funcionar, cara. FMABC School of Business. School of Business e dentre eles o Home Care e a geriatria. Magal, que você tinha que buscar lá e a gente fazer a disciplina optativa. Pode ser optativo, vem quem quer. A medicina da vida real. Essa é a melhor medicina de todas. Disciplina optativa. A medicina Escolhe da quem quer. Vamos falar sobre a medicina da vida real. real. Que é o que a gente tem falado hoje aqui, né? Que é a vida real, né? Falamos da morte, falamos de como viver bem. Das dificuldades de viver bem. Das né? dificuldades de viver bem, das dificuldades de morrer bem e de ter uma assistência enquanto você passa por um período que todos vamos passar, gente. Graças a Deus, vamos todos ser libertados daqui um dia, né? Não tem jeito. Como foi Sêneca que falou, né? Ou não, quem foi que falou que sabia que era pai de um mortal? Anaxágoras. Lembra que era aquele... morreu, perdeu o filho e falou, eu sabia que eu era pai de um mortal. Ele mesmo, Anaxágoras. Então, são coisas que todos vamos viver, todos vamos passar diretamente uma hora, e hoje passamos indiretamente com nossos entes. Então, extremamente fundamental. Acho que nosso papo hoje ele é muito, muito, muito educativo. E profundíssimo, né? Profundíssimo, tanto é que é difícil de terminar. Mas nós temos uma coisa chamada... Pitch do livro. E tempo. Fiquei sabendo que você ganhou semana passada, né? Vai perder, né? Você sabe que hoje você vai perder. Tá né? bom. Só uma Vamos provocadinha. lá. Então explica pro Dino e pra quem não conhece aí o que é o pitch do livro, cara. Bom, o Dino sabe aqui porque, cara, agora cada vez mais Nosso nosso irmão aqui, velho. Mas assim, ó, galera, o pitch do livro é o seguinte: nós trouxemos aqui, cada um de nós trouxe um livro que ou passou pela vida, ou tem a ver com o convidado, ou que acha legal, ou sei lá, escolheu para trazer para cá.
E baseado na nossa conversa aqui, nosso querido Giuliano Romazola, vulgo Dino, conhecido no submundo do crime, sobre a alcunha de Dino, vai dizer quem trouxe qual livro. Essa é a primeira parte. Vamos lá. Então vamos apresentar apresentações. Faz aí, Magui. Os livros aqui, vamos lá. Primeiro, Quem Mexeu no Meu Queijo, Spencer Johnson. Aqui, ó, galera. Clássico, hein? Esse aí é um clássico. Clássico. Hipócrates, Sobre o Riso e a Loucura, organização e tradução de Rogério de Campos. Isso aí. Último, Vidas de César, Seutônio, Divino Júlio e Plutarco. César. Então, conta os dois aí. E aí, meu amigo, quem que trouxe qual livro, na sua opinião? Alavonte. Só fale para quem está distribuindo o quê? Só fale para quem Vida você... de César, Hipócrates pro Caio, Quem Mexeu no Meu Queijo, Magal. César para mim. Vida de César para você, aqui é o Sobre o Riso e a Loucura. Um terço. Tercinho. Então, acertou somente o... Um terço. Quem ele conhece. Um terço. Acertou o cara. Foi uma piada. Então já quer, né? Não, eu sou o último. Já que eu tenho vantagem. Eu não sou o primeiro. Quem Mexeu no Meu Queijo é o livro mais famoso daquela banquinha safada que você tem na esquina da sua casa. Ou do aeroporto. Isso. Como é? Tá pegando a técnica do William, né, filha da puta? Foi bem, começou bem pra caralho. Então é um livrinho muito safado, metafísico, metafórico, falando de dois ratinhos que tentam sair do labirinto. E a ideia é que, assim, eles tiram máximas disso tudo. Por exemplo, um ratinho que sobrevive dentro do labirinto buscando o queijinho dele, ele está explorando, ele não sabe, ele não volta para sempre pro mesmo lugar, porque o queijo vai acabar, que está lá no lugar, depois de você comer. Então você tem que saber explorar o jogo. Um outro fala o seguinte, às vezes o ratinho está lá com queijo, mas o queijo apodrece. Então ele fala assim, você tem que saber cheirar o queijinho todo dia para saber que se o queijinho ainda tá bom. Então são várias metáforas de como você continua jovem. Essa era a minha pegada. Como continuar jovem? Sendo um ratinho no labirinto. Todo dia você vai lá, explora, faz a sua, descobre, vê as novidades, continua alive in the game. Muito Novas conexões. Plasticidade total. Esse livrinho safado daquela banquinha vagabunda é sobre neuroplasticidade de uma forma muito metafórica. Irado. Enfim, esse é meu pitch. Excelente, cara, legal. É bom, eu já li. É bom. Ratinho, é isso aí. Você foi na pegada de vamos viver, isso aí. Né, velho? Era essa pegada. Vamos viver pra gente depois saber que vai morrer, né? É uma obra simples, mas honesta. Honestíssimo. É simples e honesta. Exato. Vale a leitura. Então, ó, eu vou agora, mas é o seguinte, velho. Você tem 1 minuto, hein, irmão? Porque você tá ligado? Mas você já tá chorando, velho. Quem que é o procrastinador aí da parada, velho? Fala a verdade pros caras. Quanto tempo que ele faz o pitch? Quanto tempo demora o pitch dele? Cara, eu vou fazer meu pitch em 1 minuto com pirueta. Beleza, irmão. Cara, legal. O livro da banquinha é bacana. Acho que tá na banquinha, mas calma aí. Vidas de César, meu amigo. Tá? E eu vou te falar, esse é um livro único. Porque em um único livro você tem as 2 biografias que sobreviveram, aí foram legados da antiguidade, que falam desse cara, Gaius Július César, né? Temos um Caio César aqui, então eu diria que no ponto, né? Primeiro Seutônio, que era um romano, que escreveu a vida dos 12 Césares, e daí veio o Divino Júlio, que é a parte que é tirada. Então você tem um olhar romano para a vida do cara. E Plutarco, um grego, né? Que escreveu César, e aí você tem um olhar grego para a vida do cara. Que é mais legal. Além disso, isso aqui está escrito em 3 línguas. Aqui dentro tem 3 línguas diferentes. Você entendeu grego, uma, tá bom. Latim, tudo bem. Aqui tá em grego, tá em latim, tá em português. Então já junta isso tudo. E vou te falar mais, Plutarco era um cara que ele era especialista em biografias, né? Então eu diria que seria uma coisa
estrita do que foi feita, já que você falou que eu gosto das coisas direitinho. Exatista. Tá aqui, exatista. Tá aqui. E é o cara que, transição da República pro Império. Preciso falar de Júlio César? Pra você não preciso falar de Júlio César, não tenho a menor dúvida. E o mais legal é o seguinte, né? Por que eu trouxe mesmo esse livro? Porque esse cara, ele viveu a vida intensa. Em todos os momentos, esse cara estava tomando decisões. Independente do jeito que ele morreu, que foi trágico, e é por isso que eu trago ele, morreu de uma forma trágica, assassinado dentro do Senado. Sim. Ele viveu a vida dele grãozinho por grãozinho, igual tá caindo na ampulheta lá. E vou falar mais, quem que sucedeu ele depois do primeiro imperador? Caio Otaviano, que era sobrinho neto dele. Como é que é? E Augustus, que para muitas pessoas é o maior imperador, é o mais longevo e um dos maiores imperadores da história de Roma. Então tá aqui meu pitch, Vidas de César, meu amigo. Animal, vai que você vai se dar bem. Só fazendo um parênteses, a esposa de Augusto foi a mulher mais longeva do Império Romano. Lívia. Olha lá. Não lembrava o nome, né? Lívia Não sabia nem que Augusto tem Lívia esposa. Drusus alguma coisa. Centenária. Centenária. Desgraçado, hein? Ou seja, O cara morreu. havia Ela continua. centenários. Ou seja, 2000. aí. Tá vendo? Havia. Belo pitch. Lívia foi uma das mulheres mais longevas do Império Romano, esposa de Augusto. Mais um motivo. Mais um motivo. Por favor, vai lá, Caio. Ele dificultou a estrada. Preciso hein? de só 30 segundos. É assim, ó, primeiro aqui, ó, 70 páginas e cabe no bolso aqui, ó. Pra quem tá ouvindo, ele tá colocando no bolso. Aí, ó. Pra cabe quem no tá bolso. Realmente ouvindo, mostrou a ergonomia do bolso é um dele. livro ergonômico. Então, segundo, né? Então você lê numa cagada, né? Então, primeiro, essa é a primeira. Segunda coisa é o seguinte, cara, diálogo hipotético entre dois gênios, Hipócrates e Demócrito, né? Então, Demócrito estava louco, acusado de loucura e era considerado um deus ou um nobre entre os grandes sábios da época. Então, Hipócrates foi convocado para curar a loucura de Demócrito. E Hipócrates, por que ele foi chamado? Porque ele acreditava que a loucura não tinha essa de divindade porra nenhuma, né? E aí ele usa um remédio para poder curar Demócrito. Qual é? O riso. Epicurismo. Esse é o meu pitch. Caralho, Tá. muito bom. E aí, Foda, hein? querido... Mas ele o Caio César apelou. Só posso Ele falar uma apelou coisa? com a ergonomia. Sem corporativismo, irmão. Ninguém jogou ergonomia no jogo. Eu só vou te falar uma coisa. Sem corporativismo, eu sei que tem ergonomia, tudo, mas sem corporativismo. Que livro que você leva pra casa, meu amigo? Não, vai no filme, vamos lá. Né? Vidas de César. Corinthians! Two in a row, my friend. Ó, você foi bem. Eu vou te falar que é um belo pitch. Até tu, Brutus, filho meu. Nada mais apropriado. Galito, uma das razões de eu ter escolhido teu livro é, Boa. apesar dele ser um belo livro, Certo. o Pete já mostrou isso. Não me joga pra baixo, não. Não, é que eu sei que eu vou ler esse daqui. Mas, cara, você vai. O meu você vai ler. Ao escolher esse, eu levei os dois. Excelente, Essa jogada animal, inteligente. animal. Mas vou te falar, Reginho já tá empatando no ano. Ano passado foi meu. Você vê, né? Você dá moral pra pobre, é isso. O cara ganha uma vez, já fica se achando, hein? Não tem nobilidade nenhuma, hein, camarada? Cara, eu ganhei com Jordan Peterson e ganhei com Plutarco e seu Tony. O marcador de página dele é uma nota de $100, eu tenho certeza. Ele passa o livro. Vem com marcador de página. O Ju. único que não vai minerar certeza. Bitcoin tem nota de $100. O único que não vai minerar Bitcoin tem nota de $100. É Eu isso? acho, cara. Eu acho. Galera, puta, sensacional. Bom. Puta, Dinão. Vou te chamar de Dinão agora, vai. Irmão, Como não? puta, cara, muito, muito, muito obrigado. Né? Você é um cara sensacional. Eu que agradeço a vocês. Eu não sou da tua turma, sou um pouco mais novo que vocês aí, graças a Deus. Mas, cara, desde... Eu também. Você não. Eu também. Eu também. Mas, cara... Todo mundo é muito novo. Ele tá falando longevidade. É todo mundo muito novo. Tem vida inteira pela frente. A gente aprendeu Mal aqui, começamos. Cara, que não tem essa de idade agora. Então, Mas, pô, você é um cara que eu gosto demais há muito tempo.
né? Tem uma história linda aí dentro da medicina, pessoal e tudo. E pô, foi muito, muito bom ter te recebido aqui. Obrigado por tudo. Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar ainda, na verdade, né? Ficou muita coisa em aberto. Vamos falar mais agora na costela? Vamos lá. A resenha, Se você fosse parte do nosso grupo de patrões, você tinha acesso à costela nessa hora. Vai ficar imaginando Essa agora é a hora a da costela. Apoia.se/Beyond. Tá Isso vendo? aí, galera. Mas, meu irmão, muito, 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 muito obrigado. Eu gostaria que o Caio, especialmente, falasse aí as palavras finais para você. E tá no nosso coração, Dinão, sempre. Obrigado, irmão. Brother, obrigado, né, velho? É genial, né? Já imaginava que ia ser muito bom, foi melhor do que eu imaginava. Então, assim, obrigado pela presença e eu sempre, quando amigos estão aqui, né, eu gosto sempre de dar o meu depoimento pessoal, né? Então, assim, o que eu acho que é mais legal desse episódio é que dá a impressão de que você está esculpindo, né, o teu formato desde que você saiu ali da faculdade, né? Então você está ali, então aí você esculpe ali uma parte da digestão, você esculpe uma parte de dor crônica, uma parte de empreendedorismo, e isso não tem forma final, né? E assim, né? A gente já sabe que é uma coisa grandiosa, bela, bonita, valorosa, a gente já sabe que isso é. Mas o formato final é que nem você construir uma capela que ainda está faltando o teto, né? Então, a gente sabe que vai ficar legal. Então, porra, obrigado por dividir essa experiência, esse talento, essa lucidez e essa luz com os nossos ouvintes aqui. E tamo junto, brother. Valeu. Muito obrigado, Caião. Magal, Camaras. Meu querido. E para finalizar, o que eu te digo, Magales, é que filosoficamente nós somos da mesma turma. Sem dúvida, meu irmão. Nós somos filosoficamente da mesma turma e estamos muito gratos com a sua presença. Saúde, galera. Muito obrigado. Viva. Valeu, muito bom. Boa noite, Dino. Boa noite, Caio. Até a próxima. Valeu! @BeyondTheCave